de Mercúrio retrógrado, a gente ainda tem uma. Passa amanhã, aí a gente para de ter problema tecnológico. Eu falei assim, oxi, falou que eu não posso usar o Instagram, mas para fofocar, ou fazer. Eu falei, não, vai Nossa, sair de qualquer maneira. deu certo. Tudo bem, vai. Tudo ótimo, meu amor. Muito, muito feliz, assim. De começar assim, já com emoção essa live. Eu gosto disso, entendeu? Já com frio na barriga. Eu queria Mas te agradecer muito pelo convite, eu fiquei surpresa. eu já estava, já quando a gente se conheceu, na verdade, através da aula, né, de marketing, eu falei assim, eu vou conversar com essa mocinha. Ah, mas eu vou puxar assunto com ela. Uma mulher preta sente uma conexão com outra mulher preta. A gente se conecta, a gente se conecta. Muito. E assim, a história do despertar veio justamente porque assim é de muitas dúvidas, né? Eu falo que o processo de despertar ele não é tipo uma coisa que acontece só uma vez. Não, ele é contínuo. Então a gente vai passando por alguns processos, por algumas etapas da vida, assim, e vai aparecendo, lógico, desafios, né? Porque senão seria a própria vida, e, e aí vai acontecendo muitas coisas. E nesse percurso vai trazendo medo, ansiedade, vai trazendo tanta coisa, né? A Então gente eu nunca fui passa justamente ilesa. pensando nisso. A gente não passa ilesa, né? Eu falo a vida quando a gente acha que passou um processo. Ai, agora tá tudo bem. Não, vem outra coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa olhar. O despertar, ele é eterno. É verdade. E a gente vem crescendo tanto, assim, eu acho legal, porque hoje falar de espiritualidade, ainda para algumas, ainda é um pouco assim, né? As pessoas ainda recebem com um pouco de. Mas eu percebo que hoje vem crescendo cada vez mais. Hoje as informações estão aí, né? A gente tem YouTube, a gente tem o próprio Instagram, a gente tem várias redes, que é lógico, a gente tem que também saber com segurança para onde pegar essas informações, mas hoje está bem assim, bem expansivo, né? Eu E acho que eu acho bacana isso, esse crescimento. Eu acho que agora a gente pode falar e mostrar para o mundo o que sempre existiu, né? O que sempre teve, as pessoas sempre procuraram, mas era uma coisa muito velada, né? Isso. Como cartomante. A cartomante era uma pessoa que você ia escondido, era um lugar ermo, mega distante, assim, que um indicava para o outro e não se falava tanto. Hoje a gente tem isso mais amplamente divulgado, a gente tem a espiritualidade como algo que todo mundo, em algum momento, sente a curiosidade, a necessidade, um despertar para a espiritualidade mesmo. Todo mundo tem isso em algum momento. Ah, com certeza, isso é bom demais, né? Eu fico feliz, assim, sabe? E fico mesmo feliz de terem, sim, mulheres pretas, ao ver homens também, né, se abrindo para isso, né? A gente Ocupando sabe que, espaço, como eu né? falei para as pessoas esses dias, não é questão de exclusão, mas é um lugar diferente. Ver homens e mulheres pretos hoje fazendo o que gostam de fazer, se expressando da maneira que acha que deve estar. Isso é magnífico, isso não tem preço. E é muito A bacana gente, isso. a gente sai de um lugar onde era o que tinha, onde era o que dava para fazer e começa a ocupar espaços que a gente realmente escolhe ocupar. Ainda com algumas mazelas, ainda é difícil, né? Não é o acesso ainda é duas, três vezes mais difícil, o caminho ainda a gente está pavimentando, mas a gente tem acesso, a gente consegue. Hoje a gente tem mais espaço, tem mais voz, a gente vai se reconhecendo igual a gente se reconheceu no curso, né? A gente vai se identificando na jornada. Verdade. E me conta, Carol, me conta como foi aí o seu processo de despertar, fala aí pra gente como que foi esse processo, questão da mediunidade, se já foi desde pequena,
né? E como você chegou no caminho dos tarô, da astrologia. Fala pra gente um pouquinho sobre quem é Carol. Mulher, essa história é longa. Tá todo mundo sentado, confortável, porque a minha mediunidade, eu brincava muito com a minha mãe que eu era criança esquisita, né? Eu sempre fui uma criança que tinha mediunidade. Então, desde sempre, situações, não só situações ruins, como situações boas. Eu falo que eu sou o termômetro de gravidez da minha família. Eu sonhei que eu estou. Sonhei que eu estou grávida na sua casa. Alguém ali do seu círculo vai engravidar. Eu sempre fui essa criança. E desde pequena, assim, 5, 6 anos. Meu primeiro sonho de gravidez eu tinha 6 anos. Então, minha mãe já foi observando que era criança esquisita. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a ter sonhos com entidades. Eu sonhava com Xangô e eu sonhava que eu estava incorporada. E eu, ainda adolescente, né, precisei conversar com a minha mãe. Minha mãe era super aberta, assim, minha mãe sempre foi muito moderna. E eu fui contando para ela esses sonhos. Minha mãe juntou com as coisas, com as informações que ela já tinha, né? Crianças já tinha situações assim. Procurou um terreiro. Com 14 anos, eu comecei a frequentar o terreiro, que eu estou ativa até hoje. Sou médium até hoje nesse terreiro. Então, a primeira entrada para a espiritualidade foi desenvolvendo a mediunidade, trabalhando no terreiro. Estou lá já dentro da corrente. Esse ano eu fiz 11 anos. Então, desde muito novinha. Desde muito novinha. Minha primeira incorporação foi com 16. Que massa. Então, e aí com 16 eu fiz um curso de baralho cigano, que aí sabemos que não é coincidência. Eu caí num terreiro onde minha mãe de santo lê baralho cigano, minha mãe de santo lê tarô no baralho normal mesmo. Se você der um baralho de truco, minha mãe de santo sabe ler tarô. E ali tinha curso, eu tinha contato com as entidades, eu fui me interessando, fui ficando curiosa, sempre foi aquela coisa assim, sabe, o hobby? Uhum. Porque a gente é a geração CLT, né? A gente é a geração do concurso público, do diploma. Então, era só curiosidade. Aí eu me formei em design de interiores. Eu atuo ainda como design de interiores, eu ainda trabalho na área. Legal. Mas, com 24, quando minha mãe faleceu, veio a necessidade que eu precisei parar e pensar o que eu sei fazer que eu posso ganhar dinheiro para me ajudar a sustentar. Então, a astrologia e o tarô entraram na minha vida como profissão pela necessidade. Eu já sabia fazer, já lia há muitos anos, já estudava há muitos anos. Aí eu falei, vou tentar. E aí já tem 4 anos que o tentar realmente virou profissão, virou foco, virou estudo, virou dedicação. E como você falou, continua sendo um processo de busca de autoconhecimento, de dedicação. Começou assim. Eu imagino. E você falou uma coisa interessante, né? Realmente, é essa geração de estudo. Eu lembro que minha mãe falava assim: olha, eu não quero saber. Eu não sei para onde você vai, o que você vai fazer, mas eu quero que você faça pelo menos uma faculdade. Eu fiz 3, me formei em 3. Mas ela sempre pegava no meu pé né, de falar assim, não, você tem que ter a faculdade. Porque também era aquela época, né? Se não tivesse, na época, se falava muito sobre isso. Se você não tiver uma faculdade, você não vai arrumar um bom emprego. Você não vai ser ninguém, você precisa ter um currículo. Eu ouvi a mesma coisa, tanto que sair da caixinha e, como eu falei, considerar de fato a espiritualidade como um trabalho, uma profissão, algo que eu me dedico, era completamente fora da curva. Assim, fora de cogitação. Aí, de repente, você olha e fala, cara, é isso que faz sentido para minha vida. Eu amo isso aqui. Que é um despertar, assim, aquele momento que você olha e você fala, putz, não acho que eu fiz uma escolha errada. Mas se eu tivesse a opção, essa conversa que a gente está tendo de ter pessoas mais novas sabendo que é uma profissão, que você pode se dedicar a isso, que exige muito estudo, exige muita leitura,
Não é tão fácil quanto acham que é, mas que é uma opção. Você não precisa daquele diploma formal de você ser um advogado, de você ser um arquiteto, para você ser bem-sucedido. A gente consegue, a gente está aqui para falar sobre isso, que é profissão. Verdade, verdade. Eu me peguei esses dias tendo essa reflexão, porque eu sou formada em RH e onde eu trabalhava, sim, ganhei, fiz minha carreira lá, porque eu também comecei lá desde novinha. E aí, pelas oportunidades, eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Só que chegou um momento que andava muito cansada. Então, assim, eu tinha bastante recurso financeiro, mas eu não tinha aquela coisa de sair, de curtir aquilo que eu ganhava. Então, eu só ficava em casa chorando, já preocupada com a segunda-feira, das coisas que eu tinha que resolver. Então, A chegou um estafa tempo que eu estava mental. indo muito triste trabalhar, assim, sabe? Então, parecia que eu estava sendo até ingrata com as oportunidades que estavam me dando, mas não estava mais batendo. E aí, quando eu saí, né, saí dessa empresa, eu fui trabalhar, trabalhei com um monte de coisa. Fui professora de robótica, trabalhei com eventos daqui de São Paulo, esses shows, essas coisas, aí até que eu falei assim, não, agora eu vou me dedicar à parte da espiritualidade, que muito eu fugi. E aí falaram para mim, por que você não faz disso uma profissão? Aí vem aquelas coisas, né? Aí vem aquela sempre dúvida de quem está começando, mas aí eu vou cobrar, mas aí então eu vou cobrar mais barato, mais coisa, né? Será que eu estou fazendo para mim? Estou fazendo, tá tudo errado? E aí esses dias eu me peguei pensando assim, falei assim, não, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que fazer muita coisa. E aí veio assim esse pensamento, nossa, mas você, quando estava naquela loucura, você pediu um trabalho que você pudesse ter essa flexibilidade, tipo assim, né, de poder fazer outras coisas, além de trabalhar, mas curtir a família, curtir você mesmo, curtir os seus amigos. E você quer fazer a mesma coisa que você fazia, elas querem fazer aqui? Não tô te A entendendo. cabeça, a cabeça do CLT total. Né? Aquela Então a gente culpa. também tem que pensar sobre isso também, né? Se a gente fala assim, não, eu confio na espiritualidade, vai dar tudo certo, eu sei que vai dar tudo certo. E aí, uma coisinha que acontece, socorro Deus. De desespero. Com quantos anos você teve esse despertar de não aguento mais? Você tinha quantos anos? Olha, quando eu entrei no mercado, eu entrei com 20 e poucos anos. Foi com 24, 20 e poucos anos. Só que a gente sabe que, assim, mesmo que seja administrativo, é cansativo, né? Porque era mercado, então eu cuidava das redes de todo esse mercado, né? O açaí que todo mundo conhece, né? Que tem em tudo, qualquer lugar hoje. Todo mundo E é enlouquece no administrativo. Ninguém tá muito, puro. muito. Eu viajava para cuidar da outra loja, quando da inauguração, para ajudar outra pessoa do RH. E aí, quando me deu start, foi quando eu tava só, porque assim, cada empresa tem uma meta para cumprir. E quando você não é formal, que o chefe vai começar, né, a te apunhalar. E eu estava sofrendo muito problema com racismo. Só que na minha cabeça, como eu ainda não tinha esse entendimento de racismo, eu não tinha esse entendimento que eu estava sendo humilhada, o pensamento lá de trás. Eu preciso me manter aqui, porque pode faltar amanhã para mim. E aí eu comecei a ter muitas perseguições na empresa, assim, sabe? Problemas assim que eu falava, gente, o que está acontecendo? A cabeça, assim, sabe? E a minha cabeça estava mais legal, assim, para poder dar conta com o pagamento de outras pessoas, porque eu fazia de tudo. Eu era responsável pelo pagamento, responsável por toda a parte do RH. E aí foi quando a gente trabalhava em duas, e aí a minha chefe começou a ter problemas também, e aí ela começou a frequentar muito médico, e ela estava com uma carta do psiquiatra. E aí aquilo começou a pesar assim, eu falei assim, eu não quero chegar a esse ponto. E ela já tinha 10 anos de empresa. Burnoutou, Assim, coitada. né? E eu falei assim, eu não quero isso para mim.
não quero. E aí eu comecei a perceber que várias outras colegas também na mesma área ali da rede também estavam passando por isso, estavam tomando remédio, já estava pedindo as contas, e eram pessoas que já tinham mais de 5 anos, de 10 anos lá na empresa. E aí quando eu comecei a falar que eu não queria isso para mim, aí foi quando tudo virou, assim, né? Que aí começou as perseguições, eu comecei a sofrer muito essa questão do racismo. O que me fez a virar a gente que realmente eu não queria mais aquilo para mim foi quando eu entrei para uma confraria, que eu faço parte até hoje, que é uma confraria de homens e mulheres pretos, e ela começou a me explicar sobre isso, sobre perseguições, essas coisas. E aí eu falei assim, eu não quero mais. E aí foi onde eu comecei a me pegar mais com a espiritualidade, porque eu estava nessa transição, porque eu fugi tantas vezes. E aí começou a apertar, até eu chegar um momento que eu falei assim, eu não quero mais. Você Não tinha quero o quê? mais isso aqui, eu não 29? quero ficar mais Você tem doente. 29, 30? 29, Era, 30? estava com 33 anos. Você tava. É porque 33. eu pergunto porque a gente tem ciclos de 7 anos, né? Os ciclos de Saturno. Sim, Então é geralmente assim, 28, dos 27 aos 29, aí chega nos 35, vem outro questionamento. E você bem, falando, então nos 33 faz muito sentido nesse ciclo saturnino de quase nos 35 e de você ter uma virada de chave, né? Eu costumo brincar que Saturno ele vem te perguntando, e aí, o que você está fazendo? Você está feliz? É isso mesmo que você quer? é isso Aí você mesmo. começa a enxergar, você mencionou questão de racismo, de perseguição. Às vezes você começou a sentir e perceber de fato algo que talvez já acontecia antes. Já. E é Só que uma coisa eu que achava que aquilo era normal. exatamente, a gente tem essa questão de racismo, da gente jogar um pouco para escanteio, porque dói muito a gente olhar de frente para falar se essa pessoa está sendo racista, a questão é sim minha cor de pele. Então a gente evita, mas é uma coisa que talvez de pequenos comentários, pequenas perseguições, pequenas coisinhas e a gente não enxerga. A gente tem uma dificuldade de olhar para isso de fato e é muito comum no mercado corporativo. Eu Muito passei demais. pouquíssimo tempo trabalhando na área e eu já percebi mais fácil essas coisas de racismo, porque teve uma vez eu trabalhava numa empresa de projeto de automação e eu desci para entregar o produto para cliente. Eu era a projetista da empresa e ela me perguntou se eu era faxineira. Olha, E assim, eu tava de social, escarpã, arrumada, e ela perguntou se eu era a faxineira da Tech, né, da empresa que eu trabalhava. E aquilo também me bateu muito mal e eu fiz esse questionamento: será que eu quero continuar nesse mundo? Porque é uma coisa que a gente está num trabalho de formiguinha, de mudar essa sociedade racista, de ensinar para as pessoas. Porém, eu quero conviver com isso para o resto da minha vida. Eu me fiz essa pergunta, mas eu fiz mais cedo. Mas é muito difícil a gente olhar para a situação e ver que estão menosprezando a gente pelo que a gente é. isso. É muito triste, né? São coisas assim que, pelo século que nós estamos vivendo, ainda tipo assim, mas por que ainda estamos passando por isso? Eu acredito muito assim, que as coisas podem se melhorar. Eu acredito. Eu quero continuar acreditando, mesmo que a gente ligue a televisão e vê cada situação, ou até mesmo abra aqui as redes sociais, vê cada situação. Mas eu prefiro ter aquele pontinho de fé e de esperança, sabe? Não é nem questão de ser a positiva tóxica, não. Mas eu acho que se a gente também desistir, É que assim, tipo, a gente enlouquece, e eu acho que assim, é um trabalho também, foram 300 anos de uma história de menosprezando pessoas pretas. Então, não será um século, né? é, Querendo ou não, são mais 300 anos para a gente tentar começar a estar no lugar de igualdade. isso. Mas o bom é que, pelo menos muitos de nós,
aqui, como você e como eu, já estamos começando, já estamos aqui. Fazendo aquilo que os nossos antepassados não puderam e Não nem puderam tiveram fazer. sonho de estar, né? De fazer o que realmente gosta, que te dá prazer, que alimenta a sua alma, né? E falando de alimentar a alma, de fazer o que mais gosta, o que mais tem prazer, como foi que o tarô e a astrologia chegaram assim na vida da Carol? Quem chegou primeiro? Os dois chegaram junto? Como foi? O tarô e o baralho cigano chegaram primeiro, porque eu conheci minha astróloga, que ela é minha astróloga até hoje, a Magda. Hoje ela fica no papel de mestra, assim, tudo que eu preciso, que eu tenho dúvida, eu chamo a Magda. E eu conheci a Magda, que é mãe de uma irmã de santo minha, fazendo o curso de baralho cigano. Então, eu conheci ela ali, falei, eu gosto desse assunto. Então, todo ano eu fazia Revolução Solar, eu conheço meu mapa, eu tô sempre lendo tarô para mim de autoconhecimento, como vai ser meu mês, como eu melhoro tal coisa. Minha taróloga tá aqui na live, Anabelle, se manifeste, Anabelle, porque tarólogo tem tarólogo. Que Então, até linda. hoje eu jogo com outras pessoas, mas chegou meio que junto mais um processo para mim. E aí eu sou curiosa, eu sou a pessoa que eu vou lá e compro um livro aleatório porque eu quero saber mais de tarô, aí eu fiquei curiosa para saber de astrologia, eu fui estudando mais na curiosidade. Que Então, bacana. chegaram juntos, eu fiquei nesse processo dos 16 aos 24, ela aqui. Eu fiquei dos 16 aos 24 só estudando na curiosidade, sendo algo assim, jogava para os meus amigos, vê para mim tal coisa. Então, foi muito, parece, eu falo também da espiritualidade na minha vida, que é uma coisa que em cada momento da minha vida é muito nítido a espiritualidade, a ação dos meus guias. Eu costumo brincar que eu até falei para você, eu quero constelar, fazer a constelação familiar para eu entender um pouco mais, que do meu pai eu só herdei mediunidade morto, né? Só herdei espírito, porque minha herança ancestral preta, ela vem do meu pai. Então, tudo que Eita. eu carrego hoje, de tudo, de como mulher preta da dança, eu fui passista de escola de samba, eu tenho, Tá. eu tenho uma raiz muito forte na ancestralidade preta. Então, eu falo que do meu pai eu herdei muito isso e meia dúzia de espírito. Minha dúzia de E espírito é meia dúzia de ótimo. espírito. O pessoal, um morto que me ajuda a viver. Como que você explica para uma pessoa que você pede opinião, que você escuta a opinião de uma pessoa que morreu há 300 anos? Ai, Carol, essa foi muito boa. É, E, e foi muito natural. Eu falo que eu fui muito guiada pela espiritualidade, que ela foi me levando para chegar nesse lugar hoje. É que, como eu falei, veio da necessidade, porque quando minha mãe faleceu, era só eu e minha mãe, e aqui ficou eu na matéria, precisando trabalhar, precisando me sustentar. E aí veio esse estalo que eu falo que eu não tenho ideias, né? Quem me sopram ideias. E aí eu parei para pensar, falei assim, cara, eu já venho de um processo de aprendizado, de estudo de muitos anos, né? Não foi uma coisa que foi da noite para o dia. Parece que eles foram me preparando para chegar nesse momento. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe de santo. Minha mãe, como eu falei, minha mãe de santo joga cartas, então ela super me apoiou. E aí eu comecei muito mais com o tarô. A astrologia eu ainda estava um pouco insegura. É aquilo que você falou, a gente tem muito medo, né? A gente olha para as coisas e fala, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Até hoje eu assumo que eu tenho muito medo de muita coisa. Eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa que se arrisca, sabe? Eu sim. vou, eu vou tateando as coisas de pouquinho para eu chegar a algum lugar, né? Então, até hoje eu falo, será que eu sou capaz? Aí acontece alguma situação, atendo uma pessoa, falo alguma coisa numa consulta que parece que é sim, você é capaz, Sim. continua. Então, a astrologia de trabalho mesmo, a astrologia é mais recente. Eu estou atendendo como astróloga há 2 anos. O Que tarô e bacana. baralho cigano já posso considerar mais de 10 anos, porque o tanto de jogo que eu fiz para amigos sem cobrar.
Sim, Me serviu de estudo. que bacana. Eu gosto muito de tarô, sou apaixonada por tarô. Também tenho, eu leio, eu gosto, eu uso muito nas minhas terapias, né? Não faço igual assim você só com o tarô. Geralmente eu gosto de usar ou um oráculo ou um tarô para agregar ali na constelação, em alguma coisa que eu vou fazer. Eu gosto bastante, assim, eu sou apaixonada por tarô. E uma coisa você falou ali que bem interessante a questão do preparo, com certeza. Eu acredito que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, precisou acontecer muitas coisas nesse caminho, né? Digo, tanto o seu como o meu, para chegarmos aqui como chegamos. Né? Eu fui uma pessoa lá atrás muito mais medrosa, né? Porque já era para mim ter começado a trabalhar com a espiritualidade, assim, né? Me firmado pelo menos muito antes. Mas foram os meus medos que me impediram de avançar. E aí eu consagro as medicinas, né? A ayahuasca. E foi através da ayahuasca que eu comecei a me firmar novamente. Então, eu, assim, como trabalho mesmo como terapeuta, eu estou há mais de 3 anos. Mas foi aí um percurso também dos medos, é normal, né? Da gente, quando chega assim, fala, tem que fazer alguma coisa. É normal, é algo que eu aprendi na constelação que sempre vai existir, sempre vai estar ali com você. O que a gente só não pode permitir que esse sentimento de medo domine, né, o que a gente precisa fazer. A coragem, ela tem que ser maior do que tudo. E aí a Eu, coragem, ela vem no firmamento, né? Ela vem naquilo que você acredita. Ela vem em cada vela ali que você acende, cada reza ali que você faz para o seu mestre, seu mentor, seu guia, sabe? E também a confiança entre você, assim que eu digo, de falar assim, não, eu sou sim capaz, eu estou aqui para isso. Eu vejo tanto você como eu como buscadores, porque a gente não vai saber sempre, a gente não vai saber a verdade absoluta, né? Mas nós somos caminhados para algo maior, né? é uma E vida conduzido inteira. por uma força maravilhosa. Eu costumo brincar, eu sou uma médium muito teimosa. E eu costumo tomar essas broncas, porque eu sou teimosa de será que é isso mesmo? Então é uma bronca que eu tô sempre levando, de parar com o e se, do será. Será que você consegue? Então eu tomo bastante porrada ainda nisso, ainda tomo. Eu assumo, eu sou teimosa. Eu preciso ver para crer, tomar um susto para acreditar, mas a gente também entra naquele lugar o tanto que a gente foi desacreditada, né? Historicamente Muito. falando. Muito, vem muita aquela sensação como você mesmo falou, será que eu estou fazendo certo? Será que, sabe, se está Será que eu tô ressoando? maluca? Aqui a Anabelle falando que coisa, não, cara. É porque eu sou muito teimosa, eu sou uma taurina. Eu sou taurina, né, gente? Se você é Ah, taurina, eu sou eu ia teimosia. te perguntar, eu estava aqui em dúvida entre taurina e capricorniana, que capricorniana que é pé no chão, né? Então, mulher, eu sou touro com ascendente em Capricórnio, com Mercúrio em Ah, touro, com Vênus em touro, com um monte de coisa em Capricórnio, com um monte de coisa em Virgem. Eu sou então. Eu sou a terra purinha e ainda, para complementar, eu ainda sou uma filha de Oxóssi. Eu sou a teimosia. Se você abrir um dicionário e tiver uma foto de uma pessoa teimosa, mas, mas isso me traz autoconhecimento e eu estava conversando justamente com a Anabelle, que é uma das minhas melhores amigas, que eu falo para ela, hoje eu entendo, nesse processo de autoconhecimento, como eu funciono. Então, eu sou uma pessoa mais pé no chão, eu preciso ter um pouco mais de certeza. Então, eu vou buscando métodos que eu vou com coragem, vou com medo mesmo. Ainda tenho muito medo, muita insegurança. Vou com medo mesmo, mas assim, como que eu consigo ir tateando para eu me sentir melhor? E eu acho que uma das coisas mais incríveis do nosso trabalho é ajudar o outro a conseguir ter essas ferramentas. Eu falo que eu gosto de dar uma caixinha de ferramenta para a pessoa, tanto na astrologia, tanto no tarô, e você também, com as suas terapias, você dá uma caixinha de ferramenta. Olha, você tem
isso aqui para você usar a seu favor. Então, você tem esses defeitos que você precisa consertar, isso aqui é mais difícil para você, isso aqui é mais desafiador, mas você tem aqui uma chave de fenda que você consegue apertar esse parafuso. Eu gosto Sim. muito da nossa profissão e da espiritualidade por causa disso. A vida, ela é um perrengue atrás do outro. Se não tem ninguém que vai falar assim, não, minha vida é só tranquilidade. Como você falou, a gente vem de um despertar atrás do outro, e geralmente esse despertar é um tsunami que vem e destrói tudo. Quando você termina de reconstruir, vem outro tsunami em outro lugar para você refazer o negócio. Isso é verdade. Mas a gente vai amenizando essas dores nas pessoas, a gente vai direcionando como fazer melhor, como se conhecer. E eu acho que, para mim, essa é a minha missão de vida, é de conseguir dar para as pessoas essa caixinha de ferramentas para ela ir enfrentando esses desafios que vão aparecer, Sim. resolver esses problemas. Sim, porque até então, assim, o medo ele vai sempre, né? Como eu falei, ele vai sempre existir. Que nem é, deu toda essa confusão aqui na hora da live. Eu poderia ter falado assim para Carol, para você, Carol, falou assim, olha, não Vamos vamos cancelar. fazer, vamos cancelar. Mas não, eu sou teimosa também, eu sou geminiana. Quando eu quero ser teimosa, eu sou teimosa também. Mas não, vamos assim, vai tudo torto, mas O fazer. Você tá geminiano, com medo, é o medo mesmo, né? o geminiano é bom que ele dá um jeito. O Ah, geminiano sempre ele dá. dá um jeito. Faz um gato ali, um gato aqui, mas sempre vai, sempre vai. Dá Mas um eu poderia jeitinho. ter feito isso. E esses dias eu estava refletindo justamente sobre isso, sobre essa questão de ter medo. Eu tenho falado com muitas outras mulheres também nessa questão, né? De se assumirem, de quererem até mesmo estar em uma outra profissão, mas ainda tá no apego do emprego ali do CLT, ou até mesmo medo da família aceitar ou não. Do E eu falo julgamento. isso muito do julgamento. O meu maior problema, assim, eu digo assim, o meu maior desafio, vamos dizer, é eu comigo mesmo. Né? Eu me cobro muito, eu me julgo muito. Eu até falo assim, às vezes você não sei se as pessoas estão falando mal por aí de mim, até então ainda nunca chegou até mim, mas é uma coisa que eu nunca me importei, nunca eu comigo mesmo, sou eu, tipo. Então, se eu Tipo, faço seu um pior vídeo algoz. aqui, eu fico me cobrando muito. E aí vem a frustração, porque aí às vezes não vai estar 100%. E aí você não coloca, nem que se tiver 60%, 50%, você não coloca aquele vídeo, e aquele vídeo poderia ajudar até mesmo uma amiga que está ali do seu lado, mas ainda não se abriu para você. Então, eu tenho trabalhado essas questões também. Porque as pessoas pensam assim, você trabalha com terapias, você trabalha com astrologia, com tarot, ajuda muitas mulheres, você não tem mais problema. Imagina, gente, eu sou toda complexada. Eu sou toda Né? As pessoas paranoica. acham que não, o mundo, nossa, é o Alice no País das Maravilhas. Você não tem, lógico que tem, nós temos, como nós temos ansiedade, nós temos também os nossos medos, só que hoje a gente consegue ver de uma maneira diferente. A gente Né? A vai gente, aumentando o arsenal dessa caixinha de ferramenta de lidar com as coisas, né? sim. De realmente. Eu sou muito medrosa, eu assumo. E é uma coisa que eu trabalho todos os dias. A coragem para qualquer coisa. Aí, às vezes, eu falo para mim, eu falo para mim mesma, eu falo assim, gente, quando minha mãe faleceu literalmente do dia para noite. E minha mãe era provedora da casa. Eu falei assim, gente, se eu passei por uma situação dessa, que eu enfrentei a situação e eu tive que ir com medo mesmo, não é o Reels no Instagram que vai me parar, né? Pelo amor Isso de Deus. mesmo. Isso Uma mesmo. hora dessa vai ser um history que eu não vou conseguir fazer. Não, jamais. Que Isso que é bacana, a sua força, né? eu fui forçada, eu falo que eu fui forçada. Assim, a minha vida, ela vem de um lugar onde eu fui forçada a ter força. Onde eu fui direcionada para isso e eu tenho certeza que é minha missão de vida, porque
Sabe quando a minha vida realmente é um lugar que eu falo, não tive opção, mas eu optei por fazer o melhor que eu poderia fazer. E é também isso que eu até falei ontem para uma consulente, poder da palavra, o poder do nosso psicológico, o que a gente busca. Ela fez o seguinte comentário: eu gostaria de viver um casamento, mesmo que depois eu separe. Eu falei assim, mas por que que você já está se colocando nesse lugar de que vai dar errado, de que você vai separar, de que mesmo que dê errado, você já está jogando para o universo que você faz esse contato com a energia, mesmo que dê errado. Não, dar errado não é uma opção. A gente não tem essa opção. Você vai fazer o melhor para dar certo. E eu falei para ela, você precisa trabalhar a sua autoestima como mulher para você entender que você é merecedora do melhor. É um caminho difícil que a gente tem que galgar, a gente tem o caminho não vem pavimentado, a gente tem que assentar, a gente tem que fazer todo o processo, mas confia mais no seu potencial, na sua força, no que você consegue fazer. Esse lugar paralisante de que eu vou ficar aqui, e eu tenho até um post sobre isso, sobre a zona de conforto e sobre aquele comodismo, de você estar desconfortável e você continua ali naquela situação, mesmo aquilo te adoecendo fisicamente, psicologicamente. Você não faz nenhum movimento para sair daquilo por medo. Isso te traz tanta dores, assim, sabe? Eu sempre falo que aquilo que você não solta, né? O seu corpo, ele vai te dar, assim, sinais que não tá legal. Eu Ele lembro uma somatiza. vez muito, eu lembro uma vez que eu estava até num relacionamento que não estava legal, não estava bacana. E chegou um ponto que eu estava querendo sair, mas eu não tinha meio que forças, né? Vamos se dizer assim. E eu lembro que quando foi o meu despertar, foi quando eu estava falando no telefone com o meu primo, que ainda na época ele estava vivo, né? Hoje ele desencarnou. E aí eu lembro que eu coloquei a mão na minha cabeça, eu estava ficando careca. E eu não tinha percebido. E parecia que eu tinha passado maquininha. E eu falei Mulher, assim, nossa, eu tô careca. E aqui aí todo mundo, aí o meu primo no telefone, como assim? E todo mundo, nossa, o que que tá acontecendo com você? Eu tô careca. Eu tive uma crise, mas uma crise. E aí foi quando eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida, não. esse relacionamento era abusivo e minava completamente sua autoestima. Falei assim, gente, eu tô perdendo cabelo. Eu falei, não, tá Mulher alguma coisa começou a errada. perder o cabelo é porque tá afetando a força interna. Tá Já perdendo a tá, força interna. já tava. E aí eu falei assim, que, ó, piquei a mula, saí e fui caçar meu. E eu sempre falo isso para as mulheres, a maioria dos meus públicos são mulheres, né? Então eu sempre falo assim, então, assim, são coisas que às vezes a gente não fala, então o corpo, ele é o primeiro a dar sinais que as coisas não estão bem. Principalmente essa questão do medo de você chegar a dominar esse sentimento, deixar ele dominar você. Então sempre presta atenção nos sinais, né? Escuta o seu corpo, pare um pouquinho, 5 minutos, e entenda o que o seu corpo está tentando te dizer, porque sinais a gente tem a todo tempo. O que a gente não se propõe a fazer é parar 5 minutos para se ouvir, né? Eu A gente, entendo que o externo é uma loucura, né? Tem essa questão, tem muita gente que trabalha fora, né? Mas são coisas que se a gente não presta atenção, quando vai ver, a gente já está numa cama. quando vai ver, já teve burnout, já foi. Já foi. Quando vai ver, a cama ela já não é uma descansar já não é uma opção, já vira uma coisa assim, seu corpo não consegue fazer nada. E isso Verdade. do cabelo que você falou no relacionamento é muito interessante, porque como o corpo fala, né, a força da mulher ela tá na cabeça, né, no nosso ori, começou a mexer com a autoestima, começou a tirar sua força, seu cabelo começou a cair. É, muito É, triste isso. e é o que eu também falo nas consultas. Eu falo, gente, você já tá com crise de ansiedade, você já não tá dormindo direito, você tá com vários sinais de que não tá legal, né? Senhora, pelo amor de Deus, a senhora vai infartar? Né? E você, nessa Precisamos. história de você sair do RH, entrou minha filhada aqui, que é a outra que tá quase burnoutando, a Thaís. Tá? Eita. É bom ela ouvir. Eu tô vendo que você tá aqui, que é outra que tá quase burnoutando.
Porque a gente fica nesse lugar de vai empurrando com a barriga e você vai sentindo aquelas coisas que parece que a empresa, ela é um relacionamento abusivo, às vezes, que ela vai te fazendo acreditar que você não vai ter algo melhor. De que, Isso. nossa, eu já tô aqui há tantos anos. É muito corajoso da sua parte sair assim, porque fica aquela coisa, nossa, eu já tô aqui há tantos anos. Eu já tenho, ah lá, ó, tá ouvindo e trabalhando. Que horas são? Quase 9 da noite. E eu fazia isso, viu, Thaís, né? Eu Ai, fazia muito disso. O meu horário era das 7 até às 5, né? E eu acabei pegando, porque como era duas pessoas, aí ou uma entrava às 7 e uma entrava às 8. Como eu sempre chegava cedo, e tem esse costume de chegar cedo em todo lugar, então eu chegava no horário da minha chefe, então eu pegava o horário dela. Mas quando era tipo fechamento de ponto, eu ficava até as e ainda, né, a loja tinha que fechar, pegava aquele trabalho, ia para casa, fazia, terminava, acordava cedo, mais outro dia, para terminar, finalizar para ver se está tudo certo, porque né, não posso deixar o povo sem pagamento ou fazer desconto indevido. E aí aquela preocupação. Só que assim, as lojas, elas funcionam de segunda a sábado. Sábado, administrativo não funciona. Mas a gente precisava estar lá na loja para caso o gerente precisar, alguma dúvida, alguma coisa. Mas nada que dê para resolver ali, porque a matriz só funciona de segunda a sexta. Só que o meu celular, o meu telefone, eu não podia não desligar no parava. final de semana na minha folga. Eu tinha que estar com o meu celular ligado, porque se caso acontecesse alguma coisa, eu tinha que anotar e aí na segunda-feira poder resolver. Isso quando já não estava aqui no almoço em família, na minha casa, eu tinha que ligar ali o computador, mandar um e-mail, sendo que a matriz ia atender só na segunda-feira e olha lá ainda. Isso que eu ia falar, é com sorte, né? Que Temos sorte. aqui, são três, que é com 9 horas da noite, tá trabalhando e eu conheço as três malucas aceleradas. As três falam. Três É isso, malucas. gente. E aí eu vi que a minha saúde estava indo assim pro beleléu, de verdade. Que aí, quando eu decidi sair da empresa, eles me mandaram embora, tudo bonitinho, certo? Mas ainda com eles, a intenção deles era que mandasse a minha parceira, minha amiga de trabalho embora, que eu ficasse no lugar dela e a pessoa que eu estava treinando para ficar no meu lugar fosse a minha auxiliar. Ai, Só que que eu cheguei em um ponto maravilhoso. que eu falei assim, do jeito que eu tô aqui, eu não vou, não vai funcionar. Eu tô ficando doente, assim, das coisas que já tá acontecendo. A minha mente, eu acho que é tão triste você ter que sair da sua casa, já que aquele sentimento de que misericórdia, parecia de morte. Eu chegava lá chorando, Não, da crise de ansiedade, saber que você vai trabalhar, gente. entendeu? Então, para mim, já não tava legal. E eu falava aqui em casa, né? Falei, gente, mas é muito triste isso, sair de casa já com aquele peso, com aquele pesar. Né? É horrível, porque aí nada rende, não vai render. Isso é o pré-burnout, né? Sim. Esse é o sinal do pré-burnout. Eu atendo muitas pessoas que estão à beira do burnout. Eu canso de falar, cara, dá um tempo. Você não vai, nada vai acontecer se você mandar o e-mail na segunda de manhã. Sabe, assim, às vezes ninguém vai perceber, mas essa autocobrança que a gente faz e de não parar. As três que falaram aqui que estão trabalhando, eu sei que não param. Nossa, Aí, uma hora, o corpo vai forçar a parar. Uma hora vai dar um treco. muito, muito. Foi a época que eu fiquei mais doente. Foi aí quando eu comecei a buscar psicólogos para me ajudar. Foi aí onde eu tive mioma. Aí eu tive tratamento de mioma. Nossa, sabe quando acontece aquele tudo, é tudo junto. É o Acontece corpo tudo falando, junto. se você não parar, eu vou parar. Isso, foi dessa maneira. E aí foi quando eu falei assim que não tinha mais como, né? E aí eles me mandaram embora, tudo certinho. Às vezes eu recebo alguma mensagem, tipo, por que que você não volta? Mas assim, eu fui feliz até um certo ponto, acabou um novo ciclo, e aí hoje eu refaço a minha vida
eu gosto da maneira que eu me sinto bem com essa questão de flexibilidade, de ter mais qualidade de vida, sabe? É aquela, você trabalhando por conta, você sabe como que é, né? Você sabe como são os pós, como são os contras, sabe tudo isso. Mas hoje, de verdade, eu me sinto muito bem trabalhando com outras mulheres, sabe? Fazendo o que eu mais amo fazer. E aí, às vezes, até me fala assim, por que eu não fiz isso antes, né? Mas eu acredito que tudo tem o seu momento, sua hora certa para acontecer. E De eu entendo cada estar processo que preparada. foi. É, eu costumo brincar uma coisa, é muito sério isso que eu falo, mas é verdade, eu uso o exemplo da minha mãe. Minha mãe era essa funcionária. Minha mãe, o que precisava, ela estava online. Minha mãe cuidava de conta pessoal, do filho, do periquito, do papagaio. Minha mãe resolvia tudo. Minha mãe fazia, acontecia. Minha mãe faleceu, outra pessoa entrou no lugar para fazer. Ah, não é a mesma coisa? Pode não ser a mesma coisa, pode não ter a mesma qualidade, a mesma dedicação, mas tem outra pessoa fazendo. Então a gente perde muito tempo que hoje eu tenho coisas na minha rotina que eu não abro mão, assim, de uma atividade física, de um momento para eu assistir uma série, um filme aleatório. Eu coloco na minha agenda esses momentos, que foi uma coisa que eu aprendi fazendo terapia, que são os seus momentos. Você precisa estar na sua agenda também. Você, no sentido assim, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua alimentação, esse negócio que a gente costuma fazer de tomar energético, 2, 3 energéticos, 3 xícaras de café por dia, e de não parar. A gente vive num mundo muito acelerado. Esse negocinho aqui que a gente está conversando, ele é ótimo, mas ele é péssimo, porque a pessoa te acha a qualquer momento. Então, se colocar na própria agenda, naquele momento que você tem 355 reuniões e que você não vê a luz do sol há 3 meses, porque a última vez que você viu a luz do sol foi quando você estava saindo no estacionamento do mercado, você estava levando as compras do mercado para o carrinho, é a última vez que você tomou um sol. Não se colocar na sua agenda, o momento a conta ela chega, e ela chega muito alta. Ela chega que, como eu falei, assim, eu tive clientes que tiveram burnout. Acabou de entrar uma senhora aqui que, se ela quiser se manifestar, ela quase teve um burnout nesse processo de muita coisa para fazer, agenda muito cheia, a empresa engolindo a sanidade mental dela, dava para ver no rosto dela, assim, as olheiras, a pessoa já exaurida. Eu falo assim, gente, estão sugando sua alma de canudinho pelo umbigo. Isso é muito Daqui pro triste. caixão É rápido. é rápido para dar um infarto, mas falando sério, como eu falei, você está tomando 3 latas de energético por dia. Você não está dormindo direito, você não está comendo direito. Você só está estressado com o trabalho, gente, para infartar Nossa, 2 palitos. é muito rápido. E depois que infarta. Então, outra coisa que eu sempre falo, gente, se coloquem na sua agenda 30 minutos de uma leitura de uma coisa que você gosta, uma série, uma corridinha. A gente tem que se colocar na nossa agenda. Nós, sem a gente, nada funciona. Você não tem um trabalho, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir cuidar do seu filho, você não vai conseguir viver bons momentos com a sua família. Sem saúde, sem se colocar na agenda, sem estar no seu próprio eixo, você não faz nada. Isso é verdade. É a qualidade de vida em primeiro lugar, né? É o principal, assim. Eu bato hoje muito isso na tecla. Eu sei como eu fiquei. Eu sei que também eu quase já parti, então, assim, é um lugar que eu não quero mais, Mulher, não como quero assim? nem visitar, Como assim? porque é muito ruim essa questão de depressão, né? Assim, porque a minha história também é bem longa, né? É Mas, muito. assim, resumidamente, passei muitas coisas, né? Essa questão depressiva, de só chorar, sabe? Foi uma coisa, assim, bem louca, assim. Então, o que me ajudou bastante mesmo foram as terapias, me ajudaram bastante. Eu tenho uma amiga minha também, que ela é taróloga, que ela me ajudou muito nesse processo também, né? Ela me ajudou bastante. Às vezes eu falava assim, eu ia trabalhar,
eu falava assim para ela, falava assim, ai, eu preciso de um benzimento, eu preciso de alguma coisa, ela tava ali, sabe? Mandando energias boas para mim, assim, foi um momento assim, bem punk mesmo da minha vida. E aí, quando eu saí, eu fui arrumando esses empregos assim de eventos, essas coisas mais light, onde eu amei. Depois eu fui para a parte de dar aula, né? E aí nisso eu já fui já trabalhando com essa parte da espiritualidade, né? Eu sou iniciada no xamanismo, então eu comecei a consagrar as medicinas para poder me ajudar no meu processo, para poder fazer aquela faxina, sabe? Faxina Eu mesmo. tenho muito interesse no xamanismo, eu sou bem curiosa, vamos conversar sobre isso. Porque Ai, maravilha. o meu cunhado, do que adianta ter dinheiro e não conseguir gastar com lazer e perder a filha crescendo, perder Pois momentos. é. Você perde tudo, você acaba perdendo tudo. Você se dedica mais aos outros e acaba esquecendo o seu principal, que é o seu lar, a sua família. Porque quando o negócio está feio, quem são aqueles que estão ali com você? Só é a sua Uma família. E família. aí você acaba virando as costas para eles, né? E ainda mais quem tem filho, às vezes não vê nem o filho crescer, desenvolver ali, porque tá ali. Já vou fazer um grupo aqui, ó. Eu, você, Anabelle, da gente Olha pegar. que Já vamos fazer. A Anabelle também é taróloga, terapeuta holística, e como você falou, também é uma pessoa que me ajuda nesse processo de autoconhecimento, que a gente vai tentando ajudar outras pessoas a entender, talvez, não um processo tão doloroso quanto o nosso, de ser na base da porrada, né? A gente sim. aprende. Porque eu tive um pré-burnout, depois que minha mãe faleceu por conta disso, né? Preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso render. Eu também cheguei nesse. Que aí você não sabe se é depressão, se é burnout, se é estafa, se é falta de vitamina, se é encosto. Você chega uma hora que você não sabe o que está errado. Então, a gente faz essa tentativa de ensinar outras pessoas a se curarem, a se conhecerem, a se descobrirem, a encontrar meios termos, né? O meio termo da vida porque na dor é um pouquinho mais difícil, viu, gente? Na porrada é duro. É. E muitos hoje não precisam chegar a esse ponto, né? E sim, vamos nos unir. É isso, é mais mulheres unidas, sair dessa questão de mulheres serem rivais, pelo contrário, uma ajudando uma a outra, né? Foi por isso que eu comecei a trabalhar com essa sagrado feminino, sabe? Essa questão, e eu sempre falo aqui nas redes sociais, né? Essa questão de uma mulher ajudar a outra, né? De não ser rival. Porque eu já tive muitos problemas lá atrás também com essa questão. Eu fui a mulher que traiu, eu fui a mulher que fui traída, né? Essa questão da rivalidade que a sociedade impõe, né? Não, vocês são sempre rivais uma da outra. Então, quando eu comecei nessa caminhada, eu quis entender um pouco mais do sagrado feminino para poder também trabalhar essas partes em mim. Porque é uma mulher com muitas feridas, né? E se você está ferida, automaticamente você vai ferir outras pessoas, E independente das geralmente, relações, e né? geralmente mulheres são muito feridas. A Bárbara falou, mulheres têm que ser rede de apoio. Eu acho que quando a gente entende que é muito mais potente quando a gente se une, quando a gente trabalha juntas, porque a gente vem de uma criação, e eu também, mesmo eu sendo mais nova, é uma criação que a mulher é rival, que você disputa outras coisas, com a beleza com outras mulheres, você disputa o cargo de emprego, você disputa o namorado, você disputa a atenção. Sempre um lugar de disputa com outras mulheres. Então, quando a gente vai descobrindo que quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente tiver esse diálogo, essa troca, o que eu sei eu te ensino, o que você sabe você me ensina, a gente se ajuda, a gente conversa. Às vezes, a sua dor, igual a gente está conversando, é muito parecida com a minha, é parecida com as pessoas que estão aqui na live, a gente vai trocando, a gente vai se curando, a gente vai entendendo que é muito mais potente quando a gente vai se unindo na vida e vai se apoiando
a gente percebe que cuidado, eu percebo na minha vida esse lado de cuidado, de preocupação. Se eu tô doente e alguém vem, quem vem me perguntar geralmente se eu tô bem, se eu preciso de alguma coisa, são minhas amigas. Então, é uma rede de apoio feminina que a gente pode expandir, a gente pode ser um grupo gigante de mulheres que se apoiam, que se ajudam, que, enfim, é muito mais potente quando a gente está unida. Com certeza. E com certeza, vamos sim. Adoro. Bora. Só Tem vamos. tem um monte de coisa. Tem uma que faz banho de erva, vela de sal. Tem Ai, a que Anabelle, que maravilha. tem um monte de mulheres potentes aqui. Eu tenho uma advogada criminalista também aqui online, que se a gente precisar matar alguém, esconder o corpo, eu, eu falo para ela, eu falo assim, senhora, eu faço terapia, eu tenho psicóloga, eu tenho taróloga, eu tenho astróloga, eu faço tudo que eu preciso fazer para ser equilibrada. Mas, caso eu precise usar uma pá, temos aqui Catarina. Ai, muito bom, é bom, né? Olha, eu nunca usei meu réu primário, né? Mas vai que um dia, né? Então, já sei com quem contar, tá vendo? Como que é bacana essa questão do network, tá vendo, Carol? Eu já conheci, você já conhece suas amigas, e ali já temos alguém para nos defender. Aqui, tá vendo? Precisando é só chamar. Então, a gente vai se apoiando. E eu tô vendo aqui as meninas que estão assistindo a live e eu reforço muito isso da rede de apoio feminina. É muito bom poder. Quando você me chamou, eu fiquei muito lisonjeada, porque eu falei assim: caramba, uma outra mulher tá me vendo. A gente tava num curso onde a gente quase não fala, mas a gente se viu, né? Eu te vi, você me viu. E isso, eu acho isso muito potente, mulheres se apoiando, se cuidando. A gente pode dominar o mundo, a gente decide o sapato que a gente vai usar e a gente vai dominar o mundo. Eu acho muito Com mais fácil. certeza, gente. Eu já acho que seria tão lindo, tão maravilhoso, né? Um mundo só das. Nossa, seria tudo de bom, entendeu? Eu ainda acredito num mundo assim como esse. Acho uma sociedade Entendeu? mais local, né? Eu defendo essa ideia. Você entende? Então, assim, vamos, bora mesmo se unir. E para mim é uma honra estar aqui falando hoje com você, trazendo essa questão do despertar, que é a dúvida de muitas pessoas, principalmente quem está iniciando agora, que vem com tantas dúvidas, tantos questionamentos, né? E assim, é uma honra mesmo de verdade. E quando eu fiz mesmo o convite para você foi de coração, assim, bati o olho. Geralmente eu chego nos lugares quietinha, mas eu estou observando tudo, eu estou sentindo, e aí eu vou assim, será que eu posso chegar? Eu vou como quem não quer nada, mas é isso. E eu gosto desse movimento porque essa questão do romper, né? O que eu estou fazendo aqui hoje faz parte do meu processo. Eu já estou aqui matando um leão aqui hoje, aqui, de estar aqui conversando com você, de estar chamando, falando sobre espiritualidade. Então, para mim, assim, é muito bom. Eu estou rompendo barreiras, estou rompendo uma muralha que estava aqui comigo também. E é sempre um prazer ter outras pessoas para estar aqui dividindo os seus desafios, as suas superações, né, os seus caminhos, né, e falando sobre a vida, sobre espiritualidade, falando sobre tudo, né, porque nós devemos ser isso mesmo, buscadores eternos mesmo, porque a vida ela é sim extraordinária e ela tem muita coisa, E né, ela ela não, ela expande para pode ser várias coisas. extraordinária, né? Ela pode ser. Ela não precisa ser tão dura, tão difícil, tão. Ela pode ser um pouquinho melhor. E esse Sim, movimento de trazer um pouco de leveza para a vida, de trazer mecanismos para a gente viver melhor, para a gente ter mais saúde física, mental, para a gente ter mais autoconhecimento, para a gente ir se aproximando, para a gente ir trocando, como a gente brincou, de ir trocando como que a gente pode se ajudar na caminhada, o que a gente pode acrescentar na vida uma da outra, o que a gente pode fazer de bom. Para mim também foi uma honra, eu realmente fiquei feliz, eu realmente fiquei surpresa. Eu achei muito legal, porque a gente vem de um curso de marketing de identidade e, nesse momento, acho que nada mais potente do que duas mulheres pretas aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre espiritualidade,
falando sobre saúde, falando sobre se cuidar, falando sobre processos que a gente passou, expondo um pouco as fraquezas para outras pessoas entenderem que a fraqueza ela pode virar força. Com Então, certeza. aqui ela falou, às vezes, 15 minutos de bate-papo alivia muito o peso do dia a dia e, Ah, ô. né, é potente isso. Às vezes a gente só precisa realmente de 15 minutos e eu espero que daqui se forme, na maioria das vezes, ela fala bastante. Mas eu acho que daqui desse grupo a gente pode expandir. Eu vi que tem mais mulheres online, mas a gente expandir essa rede de apoio, essa rede de conversa, essa rede de ajuda mútua, para a gente ir se conhecendo. Tem outras terapeutas aqui online, a gente juntar e fazer grupos de terapia, de autoconhecimento, para a gente Ai, também não. uma sementinha que a gente planta para, de repente, um mundo melhor para pessoas melhores pode ser aí, talvez a gente transforma vidas, né? Às vezes Com uma certeza. consulta a gente acha que não, mas a gente acaba transformando uma vida. E eu acho isso muito potente. Então, esse bate-papo para mim foi muito especial, porque para mim também é bem difícil falar. Por mais que eu seja falante, eu não gosto de me expor. Eu tô sempre também mais quietinha. E é um desafio. Eu falei assim, gente, já fiz xixi tantas vezes antes dessa live. Era só uma live de nervoso. Mas para mim valeu muito a pena. A gente pode fazer mais vezes e mais coisas. A gente pode unir nossas terapias, a gente pode formar grupo de Lógico. mulheres. Eu estou super aberta aí para as meninas que estão aqui no chat, o que Também vocês estou. querem, que deem opiniões, o que vocês gostariam de ver, quais são suas dores nesse momento, como a gente pode ajudar vocês, como vocês podem ser ajudadas. Porque realmente, eu vou sair dessa live me sentindo um pouco mais potente, né? Foi realmente um convite muito especial Ai, que e bom, Carol. fiquei muito feliz de verdade. Ai, não me fala. E aí, como que eu consigo para marcar uma consulta com você? Fala aí para as pessoas como que eu consigo entrar em contato com você, Chamando, quais são os seus trabalhos. bom, eu sou astróloga, eu sou cartomante, eu trabalho com isso separado ou os dois juntos. Eu faço revolução solar, então a gente pode fazer a previsão do ano, como vai ser, planejamento, com tarô. A Bárbara acabou de falar, direcionou o caminho que tinha que seguir. Nas consultas eu gosto muito de trabalhar esse lado de esclarecer o que está acontecendo, mostrar os melhores caminhos. Estou sempre online aqui no Instagram. Tem um link aqui de chamar no WhatsApp, que vai direto para o WhatsApp profissional. Eu gosto de explicar quais são as consultas. Então, eu sou radiestesista, eu sou cartomante, eu sou astróloga. E eu gosto de conversar, de ter uma troca com o consulente para eu entender como que eu direciono essa pessoa para o melhor tratamento que ele pode fazer. Mas eu estou sempre online aqui no Instagram, estou sempre online no WhatsApp, é só me chamar. Eu queria que você falasse, tem algumas pessoas aqui do seu trabalho, que eu, como eu falei, eu quero constelar, eu quero fazer a constelação familiar, fiquei curiosa, mas também conta qual é o seu trabalho, o que você faz. Sim, eu sou consteladora, eu trabalho muito com xamanismo, né? Eu trago xamanismo, na verdade, para tudo hoje na minha vida. Então, as minhas constelações, elas são um pouquinho diferentes da tradicional que todo mundo conhece. Tentei trazer o tradicional na minha vida, mas não deu certo. Então, falei, então vamos ser desse jeito. Então, eu trabalho com dois tipos de constelação, que é a constelação xamânica. Também tem uma parte que eu trabalho muito com a constelação sistêmica do útero, que é onde eu trabalho mais com essa questão, né, do nosso portal, nosso maior portal, que é o útero, onde traz muitas informações, histórias ali, não somente nossa, mas da nossa ancestralidade. Então, trabalho também com essa parte também. Faço muitos encontros mais online, né, vivências mais online. E principalmente agora, dia 21 de setembro, vou fazer uma vivência sistêmica, que é justamente para trabalhar a questão do merecimento, né? Porque muitos nós, assim, mulheres, né, temos ainda essa dificuldade de receber o melhor, o maior,
né? Então, às vezes, a gente sempre fica ali no de escanteio, recebendo algumas coisinhas ali que não são legais, e digo nas relações em gerais. Então, vamos ter aí, vai ser um domingo, vai ser assim, às 17 horas, online, e Dia junto 21. ali naquela ativação sistêmica, vamos ter também a parte ali da dança, né? Porque a dança trouxe muito para minha vivência, porque foi algo também que me curou, né? E me cura até hoje de muitas coisas. E a dança, ela também, ela é um ritual. Aprendi isso muito com os rituais xamânicos que eu faço. A dança, ela veio para minha vida assim e trouxe muitas liberações. Então, eu estou trazendo a dança também para as minhas vivências. Então, fiquem à vontade, quem quiser aí fazer parte aí no dia 21 de setembro. É mais ou menos em torno de 1 hora e meia. Vai ser muito bom. Realizei no dia do portal também uma vivência sistêmica. Então, eu trago muito essa questão da constelação na maioria das vivências que eu faço. E eu trabalho com a terapia multidimensional, trabalho com reiki também, trabalho com bastante bacana, muito, muito voltado às mulheres, mas tenho alguns também homens ainda que no caso da constelação, também está aberta. E é isso. Faço algumas vivências também presenciais, apesar que esse período faz tempo que eu não faço mais presencial, né? Vou esperar agora o tempo firmar um pouquinho, porque tá muito Tá muito frio. frio. Então, vai ser online, tá muito frio. Eu gostaria muito de ser, por mais ter nascido no frio, queria ser fã do frio, mas não dá, sem condições. Mas eu quero, na época, quando começar a voltar o calor, eu gosto de fazer parque, já fiz muito ritual do cacau no parque, né? Fiz um círculo de mulheres lá, foi muito bacana. E aí, voltar ao calor, vou fazer essas atividades fora, assim, que eu gosto bastante. A gente pode, mas eu gostaria muito de conhecer mais suas terapias, indicar, porque Sim, eu sou cartomante, eu sou astróloga, eu trabalho com marinha, mas tem muita coisa legal para fazer que eu, inclusive, falei, eu quero fazer. Entendeu? bora, bora, Vamos vamos sim. Vamos vem com a sim, parte vamos. paterna toda cagada. Mas pra gente ir expandindo isso, as meninas que estão aqui, vocês topariam um encontrinho presencial? De repente a gente se juntar? Maravilha, vamos sim. Eu já levo cacau. Não sei se todo mundo conhece a medicina do cacau, levo cacauzinho. Mesmo que não conhecer, vou levar lá, vou explicar tudo como funciona, os benefícios do cacau no seu organismo. Vamos fazer um reboliço aí. Tem uma pessoa aqui que descobriu, que viu a filha, que hoje tem a filha, que viu no ritual do cacau. Ai, que massa! A Quando, Ritual do Cacau é quando muito bom, é muito bom. E, inclusive, a 21 de setembro vai ser com a medicina do cacau. dia 21 disse, eu já vai lá, sou eu. Ela viu a filhinha dela, que hoje Selenita já tá aí com a gente. Ai, credo, Bárbara. Selenita tá aí com a gente, ela viu um ritual do cacau. Vou sair de casa, a gente marca um dia, eu saio de casa, mas tem que marcar com antecedência, porque eu sou muito caseira. Aí de tarde, de preferência, porque ainda tá o sol à tarde, né? Porque tá um calorzinho, eu saio de casa, mas vocês topam realmente um encontrinho? A gente pode começar a bolar alguma coisa aí mais Bora, pro final bora. do ano, novembro. Queria. A gente já até faz um grupo lá no WhatsApp, a gente já deixa tudo alinhado, Eu, para eu, não se perder essa conversa. eu super topo. A gente já vai deixar lá, já, na Beli já topou. A Ai, gente vai Mara. marcar esse encontrinho de mulheres e juntar outras mulheres. Era também uma coisa que eu queria fazer. Juntar mulheres para a gente conversar sobre a vida, para a gente sentir a potência feminina, do quanto a gente pode se apoiar e crescer juntas. Eu Com certeza. gostaria de agradecer esse convite de coração. Realmente para mim, é um pontinho a mais assim, de luz no que eu sou capaz de fazer. Agradecer a todo mundo que ficou aqui online, né? A gente está uma hora fofocando. Pois é. Eu que agradeço muito. Obrigada por todas, todos aí que estão
assistindo essa live. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Carol, por ter aceitado esse convite. E agradeço mais ainda por ter expandido mais ainda, né, esse encontro. E eu fico muito feliz. E com certeza vamos nos ver, né? Agora que a gente descobriu que a gente mora perto uma da outra. E então vamos sim, vamos expandir, porque é disso que nós precisamos. De uma auxiliar, uma ajudar a outra, uma ser né, a força da outra. Rede Estamos de aqui para apoio, isso. a gente buscar um pouquinho da energia na outra. Até de conversar com você, eu vi você geminiana, você é bem mais ar do que eu sou mais terra. Eu brinco com a Anabelle que ela é meu fogo e eu sou a terra dela. A Bárbara, que é uma virginiana, a Bárbara é minha organização, é a pessoa, nunca vi uma pessoa ter tanta energia para fazer as coisas, então as meninas que estão aqui, tem a Catarina, minha libriana, que ainda está aqui, que é uma advogada que me ensina muito sobre empatia. Então, eu vi pessoas que entraram aqui na live, que interagiram, que são potências, e eu acho que a gente pode expandir de verdade, se unir, expandir a nossa força, a nossa potência, se conhecer. Como eu Com falei, certeza. realmente foi uma honra e eu espero que venham muitos projetos bons aí entre nós duas, que começou hoje, mas que seja... Começou hoje não, né? Começou no primeiro dia da aula lá do Calu, que a gente nem imaginava, mas Verdade. espero que venha muita coisa boa por aí. Daí foi um Muito prazer. obrigada. Prazer, meu amor. Gratidão mesmo. Me despeço aqui com muita alegria mesmo, feliz demais por essa conversa, por essa troca. Ai, muito obrigada, meninas. Vocês foram geniais aqui. Muito obrigada mesmo. E vamos que vamos. Tem muita coisa boa para chegar. Sim. Muita coisa boa aí para. Aguardem que agora a gente se junta. Aqui tem a Anabelle, tem a Bárbara, que dá pra gente fazer, dá pra gente unir esse monte de mulher aqui e fazer algo muito especial. Bora, vamos Tá sim. bom? Carol, um Beijo, grande beijo. foi um prazer. A gente continua se falando e a gente marca uma próxima. Tá ótimo, meu amor. Gratidão, gratidão a todos.